Fala meus amigos, tudo bem? No assunto deste vídeo vamos falar a respeito do pré-release de Super Slam. Sim, finalmente chegou a hora de a gente poder se utilizar das cartas da nova coleção de forma oficial. Quando é que vai ser? A partir do dia 19. Poxa, mas a minha loja local tem algum evento ali para esse final de semana. Tem algum problema? Nenhum. Vai até o dia 28 de setembro. E caso a loja já queira fazer no dia 19, ela vai poder fazer isso desde as 3 da tarde. Temos mais algumas outras orientações aqui, então fica conosco até o final do vídeo, porque eu vou ter também não uma, não duas, mas sim 10 dicas para você poder jogar o seu pré-release com o máximo de informações possíveis. Serve tanto para você que nunca jogou, como para você que quer masterizar esse formato. Vamos lá? Primeiro, quantos boosters você vai receber? 8. Qual é o formato? Selado. Você vai receber uma caixinha diferente aqui dos outros pré-releases que já tivemos. Realmente a LSS acertou demais. Eu acho até que eu vou guardar uma caixinha dessa. Vocês sabem que eu sou péssimo para guardar coisa, que eu abro coisa pra caramba, né? Vamos ver se isso vai funcionar comigo. Dentro dessa caixinha vão ter os 8 boosters, você vai abrir. E as cartas que você também vai ter num pack promo, que todo mundo vai receber, você também vai poder utilizar na construção do seu baralho. São quase sempre as mesmas, mas algumas variam, tá bom? Vamos lá. O que mais? Qual o tempo que você vai ter para construir o seu baralho? São 30 minutos, beleza? Então isso não muda, tudo igual. E qual o tempo da partida? 35 minutos. Os 35 aqui já está incluso o tempo da preparação da partida. Aquele momento que você vai fazer o side, que você vai ver quem começa, esse tipo de coisa, beleza? Então aqui é o mesmo tempo de um Blitz, de um Commoner ou coisa parecida. Ok, e qual o tamanho do deck? O deck tem que ter não até 30 e não mais de 30, mas sim exatamente 30 cartas. Veja só, aqui é um evento casual, o foco é a diversão. Porém, para você que pretende jogar um torneio competitivo ou um torneio profissional, cujo formato seja um selado ou mesmo um draft, eu sugiro fortemente que você, quando o oponente apresentar o deck para você, você conte quantas cartas aquele seu oponente está te apresentando, para ver se não tem carta mais ou carta menos, tá? Isso tem uma punição específica que não é o alvo desse vídeo, mas vale a pena você ficar atento. E lembre-se que num pré-release, o fator diversão é o que deve realmente se sobressair, tá bom? Então essas são as orientações iniciais. Agora vamos para as dicas? Vamos lá. Dica número 1. A primeira delas seria como você abrir os boosters. Isso parece ser uma coisa assim um tanto lógica, mas a questão é que, veja, você tem que otimizar o seu tempo, porque afinal de contas você só tem 30 minutos e confia em mim, esse tempo passa muito rápido. Então o que você vai fazer? Abre o booster e retira as últimas 2 cartas que você não vai utilizar. São cartas como Cold Foil ou então uma carta do lote de expansão ou token. Tá bom? Então essas cartas você retira, pega as outras, deixa separadas que são as que você vai utilizar, abre o próximo booster e vai seguindo até abrir os 8. Depois você vê o que tirou, beleza? Dica número 2. Aqui também visa a otimização de tempo na construção do seu baralho. Então o que eu sugiro para você fazer? Você vai ver as cartas que você tirou e vai colocar em pilhas distintas a depender da classe que cada um se refira. Exemplo. Coloca numa pilha as cartas genéricas, noutra as cartas de Guardian, noutras as cartas de Bruto, noutra aquelas que são os aplaudidos e aqueles que vão ser vaiados. Deixa tudo separado de modo que você já consiga perceber qual é a classe que você conseguiu mais cartas para já dar um direcionamento para qual classe ou herói você vai montar. Beleza? Então assim você já consegue ter um panorama global de como você deve montar o seu baralho ou qual seria a classe que você vai ter mais opções para montar o seu deck. Dica número 3. Quantidade de cartas iguais. Veja, você sabe que no Blitz você só pode ter 2 cartas iguais da mesma carta, ou mesmo no CC só pode ter 3 cópias, salvo exceções como cartas legendárias. Pois bem, aqui no formato selado você pode ter tantas cartas iguais quantas você tirar. Acho muito difícil isso acontecer de você ter mais do que 2 ou 3 cópias, já que agora eles colocaram dentro desse pack, né, dentro dessa caixinha, então eles devem ter um controle maior da quantidade de cartas iguais que você possa vir a tirar. Mas caso aconteça de você ter
3, 4, 5 cartas da mesma carta, você pode colocar tantas quantas você tirar, caso você deseje. Dica número 4, sleeves. Amigo, você vai jogar um formato selado. Logo, você não vai levar suas próprias cartas para poder jogar aquele formato, já que vai ser aquilo que você vier tirar. Isso não significa dizer, por outro lado, que você não precise levar nada. Tem algumas coisas que você precisa levar e eu sugiro fortemente que assim o faça. O que eu estou falando? Isso aqui, amigo, dos sleeves. Então, quantos sleeves você deve levar? Cara, eu sinceramente levo uma caixinha inteira disso aqui. Mas se você levar um total de 40, tá de bom tamanho, tá? Por quê? Porque você vai ter 30 sleeves que você vai colocar suas cartas no main deck e ainda os seus equipamentos. Então, convém você levar essa quantidade, porque também pode ser que algum estoure e você precise substituir. Leve uns 40. E se for possível, leve um lote extra, porque sempre tem um amigo que esquece e você pode ali estar auxiliando esse seu colega. Dica número 5, o tempo da partida. Veja, eu já falei para você que o tempo são de 35 minutos. Tudo bem, nenhuma novidade quanto aqui. Só que essa ocasião em que você está jogando pré-release, provavelmente vai ser o seu primeiro contato com a coleção. Então é muito comum que as partidas, por conta disso, demorem mais do que o habitual, porque a pessoa vai ler a carta, vai ver quais são os efeitos, vai ver se bloca, vai tentar compreender ali a estratégia que ela pode fazer para atacar e para defender. Então é muito comum termos muitos empates. Para que isso não aconteça, afinal de contas, um empate não é bom para ninguém dos que estão ali jogando, tente apressar de uma forma educada o seu oponente e tente também jogar num ritmo, num pace adequado para que isso não aconteça. Dica número 6. Lembre-se sempre que no selado você tem que todas as cartas que você tirou, tirando aquelas duas lotes de expansão ou token, elas fazem parte do seu side, de maneira que você pode trocar todo o seu deck, se você assim o quiser, pelo side que você possui, desde que haja um total de 30 cartas. Isso inclusive também é verdade no caso de você querer trocar de herói, que seria a nossa próxima dica, dica número 7. Sempre falo nos vídeos que caso você tenha o fator diversão como principal enfoque, não queira tanto vencer a todo custo, é bem interessante você ter essa troca de heróis entre partidas. De modo que no primeiro turno, no primeiro jogo, eu jogo com Kayle, depois eu quero jogar com o anão, que tem um intelecto maior, depois eu quero jogar com outro. Enfim, acho bem divertido você ter essa oportunidade de poder jogar com todos os personagens. Então fica também aí a sugestão e não se esqueça que seu side são todas as cartas que você tirou, além daquilo que você também tem no packzinho promocional. Dica número 8. A 8 fica então por conta do horário do torneio. Veja só, esse torneio ele é longo de certa forma, não é tão curto assim como a gente imagina. Por quê? Porque nós vamos ter o tempo da construção do seu deck, que são de 30 minutos, como eu já havia mencionado. Então, nesse torneio, convém que você não se atrase para que o torneio não termine mais tarde do que deveria. E aqui eu trago uma curiosidade bem interessante. Veja só, quando temos 9 players, qual é a quantidade de rodadas que temos? Habitualmente seriam 4 rodadas, mas aqui a sugestão é outra. Temos que até 12 players, a sugestão é que tenhamos apenas 3 rodadas. E somente a partir do 13º jogador é que a gente vai ter aqui o total de 4 rodadas. É possível ter o top 8? A LSS sinaliza aqui para esse evento, pode haver, caso vocês tenham interesse em fazer isso, não é obrigatório. Mas caso você queira, dá para fazer. Dica número 9. Conheça previamente as cartas que você pode ter acesso. Veja, você tem a possibilidade de conhecer boa parte das cartas que você vai jogar, se não todas, a depender de quando você estiver assistindo esse vídeo. Então aqui você pode entrar no site da LSS e ver quais são as cartas que já foram disponibilizadas de forma oficial. Então aqui você pode vir no card database do Flesh and Blood, no próprio site do Flesh and Blood, e aqui vai ter a coleção das cartas que já foram disponibilizadas. Você vê os efeitos, até para conseguir jogar mais rápido, ou mesmo para conseguir traçar alguma estratégia que você compreenda que vale a pena. Algumas keywords que talvez, se você for ler na hora, você possa se atrapalhar. Então aqui eu sugiro fortemente que você leia boa parte das cartas que você tem interesse, tá?
Pode deixar os lotes de expansão de lado, afinal de contas você não vai jogar com elas, nem as cartas lendárias, mas todas as outras eu realmente sugiro que você tenha o contato com elas o quanto antes. E a dica número 10, que seria você acessar as Release Notes dessa coleção. Eu aqui no dia que estou gravando não tenho acesso a releases porque elas não foram disponibilizadas. Mas você viria aqui na parte de Game, Rules and Policy, iria acessar a parte de Release Notes e aqui já vai aparecer a parte referente ao Super Slam. Isso realmente pode ser algo que seja um diferencial na sua gameplay, já sabendo algumas interações que possam vir a ter e outras que não possam vir a ter, que de repente o seu adversário queira fazer e você já entende que isso não seria possível. Pois bem, aqui foram as orientações introdutórias, junto com 10 dicas para você conseguir jogar o seu pré-release, mas a dica final que eu deixo aqui para vocês é que vocês aproveitem o evento. Afinal de contas, é um evento casual, comemorativo, em busca de novos players também, para que Flash & Blood consiga crescer. Esse é o melhor formato para que você possa ter novos colegas, então chame quem você conhecer para poder jogar esse formato, porque você vai ter um nivelamento de deck muito parecido. Afinal de contas, o novato, né, o novo player, ele não tem um deck geralmente topado, isso pode estragar um pouquinho a sua experiência, a dele, né? Então você podendo participar de um draft, que já é mais difícil, mas um selado, faz com que esse elemento ele é mitigado, né? De forma que os decks eles ficam equilibrados e você tem uma experiência positiva. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, deixa o like e até a próxima. Tchau!